Polêmica, Francine. Polêmica é o título do nosso podcast de hoje. Fazia tempo que a gente não trazia um episódio polêmico como esse, hein? Mas na verdade a ideia não é levantar polêmicas, mas sim tentar trazer pra você alguns pontos que nós achamos interessantes ou não, né? Dos dois complexos, Disney versus Universal. Então vamos pra esse combate aí que vai ser interessante e principalmente só vai ter um vencedor. Você que vai poder descobrir tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que você deve talvez evitar, pelo menos segundo a nossa opinião, não é verdade? É verdade. Então vamos começar. Na verdade, assim, né? Antes de mais nada, pra você que tá vindo pela primeira vez pra Orlando, pra você que tá planejando a sua vinda pra cá, ou pra você que já veio outras vezes também, baixa o aplicativo do MD1, que ele é gratuito e ele vai te ajudar demais, né? Porque sempre nos perguntam, assim, ó, uma opinião bem genérica, porque quando perguntam, quais parques fazer, é uma pergunta, eu vou te dizer, essa é a pergunta mais complicada de responder, porque tudo depende, né? Primeiro você precisa entender que as atrações aqui, elas são por altura mínima, não por idade, vai depender do gosto da família, do perfil da família, essa coisa toda. São parques com propostas diferentes, mas, assim, ó, na minha opinião, sendo bem genérico, uma pessoa que vem, por exemplo, para ficar uns 15 dias, e claro que vai depender da condição, do planejamento financeiro, essa coisa toda, mas assim, eu faria os 4 da Disney e os 2 da Universal com certeza. Na verdade, vamos começar a entender isso, né? Que a Disney tem 4 parques temáticos, a Universal tem 2 parques temáticos, né? O ano que vem, 2025, 3 com o Epic Universe. Então a Disney tem o Magic, o Animal Kingdom, o Hollywood Studios e o Epcot. A Universal tem o Universal Studios e o Islands of Adventure. Lembrando que os 4 parques da Disney ficam próximos um dos outros, mas em lugares diferentes. Já os 2 parques da Universal, por enquanto, ficam no mesmo lugar, ali ligados por aquele calçadão chamado City Walk. Então assim, sim, quando você vai à Universal é um estacionamento, independentemente de qual parque você vai visitar. A Disney são 4 estacionamentos diferentes. Então assim, vamos entender o que são os complexos para que a gente possa entender já, partindo do primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é sobre a questão dos transportes, né? Pensando que a Disney, por exemplo, todos os parques oferecem transportes gratuitos, mas a Disney oferece transportes gratuitos entre os seus hotéis e seus parques e entre os seus próprios parques e mesmo o Disney Springs, que é um complexo de compras, entretenimento e etc. Então assim, transporte é um ponto muito positivo para você que vai vir aqui, né? Que os 2 parques oferecem, que os 2 complexos oferecem. A Universal tem transportes gratuitos, inclusive eles, né, não são apenas ônibus, por exemplo, que é um deles, mas a gente tem ônibus, a gente tem barcos, isso em ambos os complexos. A Disney, alguns anos atrás, trouxe um novo meio de transporte, que é o Skyliner, que é o teleférico, que também liga alguns parques e alguns hotéis. Então assim, transportes gratuitos, acho que esse é um ponto em comum dos parques que a gente pode pontuar como algo super interessante. E que vale lembrar também que alguns hotéis, às vezes, que mesmo que não sejam dos grupos, né, sabendo que obviamente os parques são a cereja do bolo de Orlando, né? Então assim, oferecem transportes gratuitos para os complexos. Eu acho que a Disney, nesse quesito, ela é exatamente por isso, porque como são 4 parques distintos que ficam próximos um do outro, mas não ficam colados um ao outro, como a Universal, a gente tem mais opções. Então assim, a gente tem monorail, a gente tem o Skyliner, a gente tem o barquinho que você literalmente... A gente tem na Universal também um barquinho que você pode pegar ali no City Walk, que você vai pro hotel ali e tal, mas assim, o trajeto é tão curtinho, parece que na Disney, por exemplo, você saiu do Epcot, você pega ali no Boardwalk, você vai até o Hollywood Studios, apesar de ser muito perto, eu não sei, parece que traz uma magia diferente, o Skyliner. Então, o legal da Disney, dos transportes, por exemplo, é que você pode ir simplesmente, tipo assim, teleférico, é um negócio que ele é diferente, né? Tipo, é uma coisa... É legal que ele passa por cima da rua, né? Então assim, não é dentro do parque. E mesmo que você não vá para o parque, você pode simplesmente parar num hotel, pegar o Skyliner, parar no Boardwalk, ir para um hotel. Então assim, eu acho que esse lance do transporte da Disney, ele é muito mágico e ele tem muito mais opções do que a Universal, por exemplo. Então eu gosto bastante. E lembrando também, né, quando eu falei do Boardwalk, um dos pontos ali que você pode pegar o Skyliner é que, na verdade, assim, o do Boardwalk você vai até o Epcot, mas é meio que naquela... É uma ponte de distância. É uma ponte de distância. É o International Gateway ali, que é aquele ponto que você tá no Boardwalk, você vai a pé ali à direita. Do lado do pavilhão da França, né, quando você chega pelo Epcot ali, ou se você sair caminhando, aliás, a gente adora fazer essa caminhada, você acaba chegando na entrada ali, na frente da entrada do Hollywood Studios. Então é uma conexão bem legal. Inclusive
no meio do caminho você pode passar ali por alguns hotéis que eu acho incríveis, né? Pra visitar mesmo, pra você descobrir que o Swan, o Dolphins, a gente tem o Caribou o Yacht Beach Club, então, assim, né? O Boardwalk Inn. Incríveis. Que já é outro ponto também, né? A Universal tem vários hotéis lindos, deliciosos, maravilhosos, Cabana Bay, enfim. O Louis ali, o Portofino, que você é uma imersão na Itália, Portofino né? é incrível, né? Ele é maravilhoso, assim. Então, eu acho que a Universal tem bons hotéis que você pode aproveitar, conhecer essa coisa Hard toda. Rock. O Hard Rock. Aliás, fica uma curiosidade também que é legal, que a gente já até fez vídeo sobre isso e tal. Atrás do Hard Rock, aquele, mas não o hotel, atrás do Hard Rock, o restaurante ali que fica no City Walk, no City Walk, você tem um pedaço do Muro de Berlim. Eu acho muito legal visitar ali, é uma parte da história e tal. Então, assim, é muito escondido, né? Se a pessoa não souber, ela não vai até o fundo lá pra poder achar. Porque não tem nada no fundo, na verdade, é só um pedaço do muro mesmo, né? Então, se você estiver de frente com o Hard Rock, você vai ver que tem né, vai pelo lado direito, assim, contornando ele mesmo, você vai dar de cara com um pedaço do Muro de Berlim. E enquanto a Disney também tem vários hotéis que você... Eu acho que, na verdade, o grande diferencial, se a gente for parar pra analisar, na minha opinião, Disney e Universal, e não quer dizer que um é melhor que o outro, quer dizer que eles são, eles pelo menos pra mim, ele me traz, sei lá, sensações diferentes. Eu acho que a Disney tem muito essa coisa da magia, da inocência e tal, enquanto o clima da Universal, ela é um clima mais diversão, não só no quesito, porque quando a gente fala diversão, também as pessoas já pensam que, ou adrenalina, as pessoas só pensam na montanha-russa, porque sim, a Universal tem muito mais atrações radicais do que a Disney, né? A Disney não tem atrações mega radicais ali. As atrações da Disney, todas elas são pra família toda, inclusive as montanhas-russas. Enquanto já a Universal, né, se a criança ou a pessoa tiver tamanho, pode ir, mas assim, são atrações mais radicais. Tem, o que não quer dizer que não tenha menos radicais também. Eu mas acho que não, na verdade é que assim, a Disney, muito da história da Disney, ela se baseia nos clássicos românticos, Contos de fada, nos desenhos. né? Exato, conto de fada, desenho, essa coisa toda. Então, muitos dos personagens, muita dessa história Walt Disney, ela, apesar de ter super produções de filmes, essas coisas todas, e principalmente numa recente leva de novos filmes, mas muitos deles contando histórias dos desenhos, né? Que são os live actions. Sim. Né? Mas assim, muito baseados no conto de fada, nessa coisa muito mais mágica. Então a Disney tem esse universo. Enquanto a Universal, né, com mega clássicos, né, como ET, como Twister, Harry Múmia. Potter. Exatamente. Então a gente acaba indo mais pro lado do cinema, da aventura, né? Essa coisa de... Então assim, ambas têm personagens muito famosos, clássicos, né, cinematográficos, em desenhos ou em filmes, mas assim, eu acho que a Disney voa mais, né? Ela transita mais nesse universo mais mágico, mais inocente, né? Mais tranquilinho, enquanto a Universal transita, né, talvez no mesmo patamar de sucesso, eu diria, de clássicos mundiais, que são filmes e desenhos, etc., famosos no mundo todo, mas enfim, mais na aventura, mais nessa coisa que, por isso, né, endossa mais a questão de adrenalina, de montanhas russas, e etc. A gente tem montanhas russas incríveis, tipo a Múmia. Então assim, se a gente comparasse uma montanha-russa indoor no escuro da Disney com a Universal, se você pega uma Múmia, por exemplo, e uma Space Mountain, ou Guardiões da Galáxia, né? A gente vai ter uma montanha-russa da Disney, que ela é, pra mim, uma das melhores montanhas-russas hoje que existem. Na sensação, ela não é radical, a sensação dela é diferente. Então, assim, você tem uma montanha-russa super imersiva, cheia de projeções, no escuro, né? Um carrinho que gira no eixo dele próprio. É algo que, assim, impensável. Enquanto você tem uma Universal que tem uma montanha-russa mais radical, mais montanha-russa raiz, apesar de ser no escuro e ter toda aquela as encenação. coisas que acontecem ali dentro. Então, assim, são dois pontos de vista diferentes de parques, onde eu diria que nesse quesito, né, entre magia e aventura, elas empatam, na minha opinião, porque são dois momentos que se vivenciam diferentemente. Né? A gente conhece muitos amigos que têm filhos pequenos e gostam mais da Universal, né? Você fala assim, puxa, com criança deveria gostar mais da Disney, mas não. E vice-versa. Grupos que só vêm adultos e que às vezes curtem mais visitar os parques da Disney. Por isso que a Francine, no começo desse podcast, falou que o mais importante é você justamente avaliar qual é o perfil do seu grupo, da sua família, as pessoas que vão vir nessa viagem, porque às vezes pode variar, né? Por quê? Para que você possa realmente desenhar o melhor perfil de viagem. Tem, como eu falei, tem amigos que às vezes vêm só fazem Universal, tem amigos que às vezes vêm só fazem Disney. Que é uma boa estratégia também, né? Que é uma estratégia também de visita, até porque dependendo do prazo de viagem, etc., tentar fazer tudo
né? Ou, eu tenho dinheiro para fazer tudo, vou ficar 10 dias, vou fazer 9 parques. Você tem dinheiro e você vai aplicar ou gastar mal o seu dinheiro, na nossa opinião. Por quê? Fazer tudo não quer dizer fazer tudo bem feito ou fazer tudo com prazer, né? Então, muito mais vale você entender o espaçamento entre os parques, essa coisa toda, do que você tentar colocar... Não é número, né? É aproveitamento. Qualidade, né? É isso. E eu acho que, assim, da magia Disney e magia Universal, eu acho que elas se completam, elas se complementam uma a outra, né? Por exemplo, tem épocas que a gente tá muito mais... sei lá, na vibe, indo muito mais pra Disney do que na Universal. Como já teve épocas de MD1 que a gente ia, sei lá, a cada 10 idas Disney, uma Universal. E tem épocas que a gente tem ido muito mais na Universal do que na Disney. Tem época que é meio a meio. Né? Atualmente a gente tem ido muito mais na Universal, porque, não sei, a gente ama isso. Mas assim, né, em alguns momentos também a gente, tô precisando dar uma respirada de magia, vamos ali no Magic Kingdom só pra finalizar a nossa noite. Sabe uma coisa que eu acho legal? Já tem aqui no nosso podcast também, a gente falando dessas estratégias, tipo assim, de repente até pra você conseguir vir mais vezes pra Orlando, porque a gente sabe que os parques, eles custam caro, né? Então, de repente, puxa, você quer fazer tudo, vai ficar muito alto, dependendo da quantidade de pessoas da sua família. Ou, de repente, vir pra uma viagem, faz só Disney, faz só Universal. Ou então, quem sabe, mescla um pouco Disney, um pouco Universal, sabe? Não precisa fazer tudo de uma vez. Eu acho muito legal, porque eu acho que a sensação delas são diferentes, são muito boas, e eu acho que elas fazem parte, inclusive, por exemplo, uma pessoa que vem pra ficar, sei lá, 15, 20 dias, e ela vai fazer todos os parques. Ok, ela consegue fazer todos os parques. Com folga, né? Com folga, mas assim, na minha opinião, isso é muito pessoal, como eu falei, tipo assim, eu não faria que nem assim, eu vou fazer primeiro uma imersão Universal, depois uma imersão Disney. Não, porque eu colocaria no meio, tudo misturado, pra você sentir mesmo essa diferença entre eles, porque eu acho que faz parte da viagem, elas complementam mesmo uma a outra. Eu gosto também, eu acho que na verdade, assim, principalmente pensando de Universal, né, há vantagens Universal, na minha opinião. Primeiro, penso que tem ingressos mais acessíveis, valores, né? Valor de ingresso, eu acho que é uma coisa que é um problema. Custa muito caro, eu acho que poderia custar mais barato, mas assim, Estados Unidos também tá num momento de inflação, tudo tá subindo e tal, mas eu não acho que ingresso tem muito, né, ou totalmente colaboração ou parte por conta dessa inflação, porque os ingressos, eles têm subido e têm ficado muito caros. Sobe, principalmente sempre, Disney. Disney eu acho um absurdo, né? Aliás, eu acho que é um ponto ridículo o que a Disney cobra pros ingressos, mas enfim, é algo que a gente não tem como mudar. Então vamos entender o seguinte: vantagens Universal, na minha opinião. Primeiro, você tem um ingresso para a América Latina, você não tem esse ingresso aqui, tá? Então isso já é uma dica de ouro que você precisa botar no seu planejamento. Vai fazer Universal, tem uma opção de ingresso que são 14 dias ilimitados de Universal, a partir do primeiro uso. Usei hoje, tenho 14 dias para ir todo dia, se eu quiser, parque to parque, ou seja, posso transitar entre os dois parques, posso andar no trem do Harry Potter, posso fazer tudo que eu quiser. Então esse ingresso é simplesmente incrível. E às vezes o preço desse ingresso para 14 visitas ilimitadas, né, ou seja, quantas vezes eu quiser durante esses 14 dias para os dois parques, às vezes custa menos do que 2 dias, né? O ingresso de 2 dias da própria Universal. Pois é, ou a diferença é tão mínima que vale a pena. Aí você pode falar, tudo bem, Fran, Kiko, mas eu vou ficar 14 dias no geral, eu vou fazer Disney também. Eu te digo que ainda assim vale a pena, porque eu acho que você poder ter um ingresso como esse, que ele é super acessível, e você poder curtir o parque da forma que você quiser, assim, que você quiser ir mais tranquilo, sabe? Não ir naquela frenesi, porque assim, é maravilhoso os parques, é óbvio que é maravilhoso, gente, mas vou dizer, é extremamente cansativo. E outra, esse ingresso de 14 dias... você precisa dias, aproveitar eles, né? Afinal, custa caro. Cai nessa história do Coringa. Então vamos dizer que você pegou lá 2 dias Universal, tá? Parque to parque, legal, vou fazer os 2 parques Universal, comprei 2 dias. E às vezes, por um pouquinho a mais, ou não, tá? Às vezes sai pelo mesmo preço ou mais barato. Dá uma olhada nesse de 14 dias. Aliás, tudo que você precisar comprar, entra lá, menumd1.com. Lá tem ingresso, lá tem seguro, lá tem hotel, lá tem tudo, tá? Inclusive você baixa o nosso aplicativo de graça lá também. Então vamos lá. Às vezes você falou assim, eu vou fazer 2 dias de Universal, e você comprou 2 dias de Universal e pagou lá mais ou menos, ou o mesmo preço, ou até às vezes mais caro, dependendo, do que o de 14 dias. Qual que é o grande lance? Você vai um dia e vai 2 dias. Ponto, acabou. Se você tem esse de 14, não quer dizer que você precisa usar, você não precisa ir 14, você pode ir 14, ou seja, de repente você tá numa tarde ali, num dia de compras, e sei lá, chegou 4 horas da tarde, e você fala, já fizemos mais ou menos o que a gente queria
correria hoje, queria dar uma relaxada, eu vou pra Universal. Pronto. Sabe, vou pro parque, vou lá assistir um Cine Station, que tá no ar agora, por tempo limitado aparentemente, mas enfim, vou assistir um show, ou vou dar uma voltinha de montanha-russa, ou vou andar numa atração, vou no ET, igual a gente. Né? Você acaba caindo durante o período da sua viagem, esses 14 dias, né, na mesma experiência de um Annual Pass Holder. Então a gente, por exemplo, como é que a gente faz? Tô aqui em casa, tô fazendo nada, falo assim, vamos ali no parque agora, são 6 horas, 5 horas da tarde, claro que isso é um ponto que eu vou trazer também, que é o horário de fechamento dos parques. Mas enfim, e a gente simplesmente vai. Por quê? Porque a gente tem o ano inteiro pago no Annual Pass. Só que se você vem pra cá numa viagem e tem um ingresso de 14 dias, você pode ir 14 dias, ilimitado. Isso não vai... é maravilhoso. Cara, esse ingresso pra mim é o melhor ingresso dos parques de Orlando, na minha opinião, pro visitante, né? Com certeza. Para o visitante, o melhor... E, agora, o que eu falei que era a dica de ouro, eu já dei e vou repetir. Esse ingresso não tem como ser comprado aqui. Ponto. Quer só comprar? no Brasil. Exatamente. América Latina, na verdade. Menumd1.com e entra lá ingresso, porque você não encontra esse ingresso aqui. Não tem. Esse Se você ingresso quiser fazer um upgrade aqui, você vai pagar por dia a mais do parque, você não vai conseguir fazer o upgrade para o de 14 dias, por exemplo. Não tem esse ingresso aqui. E ele é maravilhoso. E sabe que você não fica aquela mercê, por exemplo, porque pode acontecer, né, gente? De repente, no dia da sua visita, uma montanha-russa não funcionou, choveu, outra atração quebrou, choveu, entendeu? Estragou teu dia de parque, porque as atrações que não são indoor, que não são fechadas, elas ficam à mercê do dia. Se tiver trovão, raio, eles vão fechar aquela atração. E imagina só a frustração de você, puxa vida, eu queria tanto ter ido, sei lá, na Velocicoaster e no Hagrid e eu não consegui nenhum dos 2 dias que eu fui, ou no único dia que eu fui. Então, assim, com esse ingresso, você tem essa tranquilidade e, tipo assim, não tem aquela coisa, por exemplo, eu não preciso acordar super cedo e ficar até o horário do fechamento, porque é o que a gente recomenda se você quiser aproveitar, claro, principalmente sendo as primeiras vezes que você vem, pra você conhecer tudo, porque como a gente falou aqui, os ingressos, eles custam caro. Mas então... também pensa que nessa de acorda cedo, chega antes de abrir, vai depois. É aquela história que o cara tá indo um dia no parque, exatamente, então tem que aproveitar tudo. Cara, nesse ingresso tem 14 dias pra ir. Você pode ir todo dia se você quiser, entendeu? Hoje eu não quero. Tá bom, não vai hoje. Ou tipo assim, acordei cedo, tô afim de ir pra Universal, mas depois eu vou fazer outras coisas, eu quero voltar pra Universal. Posso? Pode, porque com o mesmo ingresso que você pagou o estacionamento ali, é só você apresentar de novo, você não vai pagar 2 vezes o estacionamento. Então assim, você tem essa liberdade que eu acho que ela é a coisa mais maravilhosa. O que é um ponto negativo na Disney. Por exemplo, antes, qualquer ingresso que você comprava, há poucos anos atrás, você tinha 14 dias pra usar. Exato. Todos os ingressos. Agora não, agora você comprou 2 dias, você tem 4. Você comprou 4 dias, você tem 7. Tipo assim, você tá tão congelado muito limitado. Que você não consegue, sei lá, alguma coisa aconteceu na sua viagem, Deus me livre, você ficou doente, ou você fez uma outra viagem aqui próxima ao Orlando que não tava na programação, sei lá. Tipo, você corre o risco de perder de não visitar, dependendo da quantidade de dias ali. Perdeu o ingresso. E perdeu o ingresso. Então, assim, eu acho que dinheiro no lixo. Eu acho que esse é um ponto muito negativo da Disney. Outra coisa que eles mudaram faz pouco tempo. Só uma aspas em cima desse ponto aí, né? Pra você saber os dias que você tem pra usar, dependendo da quantidade, né, a quantidade de dias que você pode usar os ingressos que você comprou Disney, tem uma calculadora, aliás, tem várias calculadoras exclusivas lá no nosso aplicativo, né? Que são, assim, indispensáveis, eu diria que são necessárias pra sua visita a Orlando. Ela tem uma calculadora que mostra as alturas mínimas de todas as atrações de Orlando, pra você saber quais... Porque aqui, como a Francine também citou no começo, né, as atrações não são medidas por idade, mas por altura mínima, ou máxima, né? Agora, ultimamente, estão botando máxima. Tadinho, só pra... o Kiko não pode ir em várias do Sword. Vamos lá. Então, assim, essas calculadoras são incríveis e uma delas é justamente a calculadora de dias de uso de ingresso Disney. Então, você vai saber, ó, se eu comprar 4 dias de visitas, em quantos dias eu posso usar? Se eu comprar 5 dias, 6 dias e assim por diante, tá? Então, baixa lá, menumd1.com, você vai achar lá o nosso aplicativo, os seus ingressos, como eu já falei, etc. E outro ponto, por exemplo, também, é que a Disney tem mudado tanto, né, esse negócio. E agora, que nem antes, há poucos anos atrás, era isso. Você comprava os ingressos lá, não importa quanto, você tinha os 14 dias. Então você conseguia, de repente, começar a sua viagem com Disney e finalizar, que é o que muita gente gosta. Hoje é muito difícil você começar e finalizar com Disney. Quase impossível. É praticamente impossível. E outra coisa que eles mudaram também, não tem tanto tempo assim, é que antes, por exemplo, tá bom, eu vou comprar um dia Disney só, e aí eu vou decidir qual parque eu quero repetir. Hoje não. Você quer comprar um dia Disney?
Não, sempre os valores sempre ficaram nessa variável dependendo do dia, por conta de temporada, essa coisa toda, né? Oscila o valor. Mas agora, o que adianta? Você não consegue comprar um ingresso Disney genérico pra você escolher. Você compra ou o Magic Kingdom, ou o Epcot, ou o Hollywood Studios. Tem que escolher na hora da compra. Ou o Animal Kingdom. Por quê? Os valores são diferentes. Obviamente que o Magic Kingdom, ele é o parque, né, que chega ao pico mais alto aí dos 4 parques da Disney, porque ele é o parque mais visitado da Disney, de Orlando, etc e tal. Então, assim, tudo tá... Eu acho que ficou tudo muito engessado, essa questão dos ingressos. Aliás, não é a Disney flexível. tá um saco, né? Não magia, não parque. Administrativamente. A Disney tá querendo encher o saco das pessoas. Cada vez eles estão boicotando mais. Tiraram um monte de benefícios, tiraram o ônibus, tiraram o Memory Maker, tiraram os aquáticos do tiraram os coisas lá, as pulseirinhas do hotel, né, as Magic Bands, tiraram. Quase zero, pois né, eles estão tirando tudo. Então, administrativamente, a gente sabe que é uma empresa, lá. Então a gente não tá falando agora de magia do parque ou de experiência no parque em si. Mas assim, a parte administrativa ou a parte empresa tá muito chata, cara. A Disney tá insuportável. Mas vamos falar de um ponto... Por exemplo, quem tem o passe anual. Hoje, tipo assim, por muito tempo, por conta da pandemia, você tinha que fazer a marcação do dia, senão você não conseguia visitar isso veio com a pandemia. Veio com a pandemia. Aí agora, eles tiraram isso pros visitantes, mas, por exemplo, quem tem o passe anual, não importa se é o do passe com maior restrição, porque quem é residente tem outros tipos de passe, além daquele mais top, que é o que qualquer pessoa pode comprar. Como, tipo assim, se você vai pro parque antes das 2 da tarde, você, né, nós, Annual Pass Holders, precisamos fazer a reserva do parque, porque se eu simplesmente chegar lá e não tiver feito a reserva antes das 2, eu não consigo entrar. Claro, depois das 2, eu não preciso de reserva. Ou, excepcionalmente, alguns dias que eles deixam liberado. E final de semana precisa também, mas enfim, isso também fica engessado, e é isso que não que a gente não vai tanto de manhã pros parques, a gente gosta de ir no final da tarde, à noite e tal. Mas, às vezes, num dia corriqueiro, a gente quer ir de manhã, já aconteceu. Tipo assim, chegamos lá, tô na rua, caramba, deixa eu passar ali no Hollywood Studios. Chega ali na hora, putz, esqueci, peraí, deixa eu ver se tem reserva aqui no Hollywood Studios, eu posso, disponibilidade, faz na hora, entra. Horroroso. Isso já te desmotiva, né? Mas enfim, isso não faz parte também, até porque a galera que tá vindo... Também, exato, vamos lá. Beleza. Um ponto que eu cheguei a citar aqui, que eu acho que vale, aí é ponto pra Disney, é horário de fechamento dos parques. Isso você precisa levar muito em consideração e, obviamente, isso precisa estar no seu planejamento. Mas, assim, a Disney leva uma grande vantagem. A Disney, ela é mais, né, vamos entender infantil como essa coisa mais lúdica, mais mágica, né, menos radical. A Disney é tudo isso, ou seja, ela teoricamente, ou numa, sei lá, talvez até numa interpretação errônea, né, ela seja mais infantil, digamos assim. E ela fecha muito mais tarde, fecha 10, fecha 11 fecha meia-noite, né? Tem épocas que o Magic Kingdom fecha 1 da manhã, quando tem eventos especiais, inclusive, né? Já a Universal peca, na nossa opinião, assim, mas num grau, assim, assustador, de fechar seus parques numa média de 6 horas da tarde durante quase que o ano todo, né? Então, 6 horas da... Meu amigo, 6 horas da tarde... imagina. Mas nem o urubu tá dormindo ainda, velho. Então, assim, 6 horas da... É sacanagem. E eles nem têm animais nos parques. Pois é. Até o Animal Kingdom geralmente fecha mais tarde do que o Animal Kingdom, que no começo fechava 5 da tarde por causa, né, e a alegação eram os animais. Eu acho que os animais, de repente, estão ficando mais noturnos, né? De repente a gente tá tendo... os animais estão aprendendo a... Estamos adestrando eles. Exatamente. Estão aprendendo a ter uma vida noturna social mais profunda. Isso é uma coisa que eu não entendo também, porque verdadeiramente era uma justificativa do Animal Kingdom fechar cedo. 5 horas fecha por causa dos animais. Mas ainda fecha, vai. Tipo assim, em épocas quando é mais no inverno, fecha às 8. Mas pois geralmente 6, 7 é o horário que fecha o Animal Kingdom. Tá bom, mas enfim, Universal fecha muito cedo. E isso é extremamente irritante ou annoying, né? Porque assim, você realmente tem um prazo muito reduzido de aproveitamento, sendo que à noite o parque fica lindo, sendo que à noite, na maior muito parte do ano, né? A temperatura é muito mais agradável, estar num parque à tardezinha à noite é uma delícia. Então, assim, fechar 6 horas da tarde, 7 horas, é horroroso. Agora, né, a gente tá no verão, o parque tá fechando um pouco mais tarde. 9, 10, que eu acho que deveria ser assim o ano inteiro, porque pensa que praticamente o ano inteiro o Magic Kingdom, tipo assim, praxe de Magic Kingdom fechar é 11 horas da noite, 10, 11 horas da noite. Enquanto dias da semana, quando vamos falar em épocas fora o verão, literalmente a estação verão aqui na Flórida, aqui em Orlando, a Universal fecha 6, 7. Aí de final de semana, às vezes fecha 8, 9, mas assim, é muito cedo, é muito cedo. Agora a gente tá muito legal porque, né,
tem fechado 9 horas da noite Universal, 10 horas Islands, mas é por um tempo aí, sei lá, vai, um tempinho limitado, digamos assim. Sendo que o City Walk, ele fica aberto até mais... E antes era até as duas, tipo, antes era sempre... 2 da manhã, agora é meia-noite ou 1 da manhã. Só que aí os restaurantes, os negócios fecham tudo antes, então meio que o que sobra são barzinhos, coisas assim também. Se ficasse aberto todo dia, até meia-noite. Mas eu acho que sim, se você parar pra pensar da mudança do mundo, né, da pandemia pra cá, onde você tinha um Walmart 24 horas, você não tem mais, onde você tinha o Walgreens todos 24 horas praticamente, e hoje você tem algumas unidades que são 24 horas. Então, assim, realmente, eu penso que a economia desbalanceou, né, e com esse desbalanceio da economia, a gente tem juros mais altos hoje nos Estados Unidos, uma inflação que não existia nos Estados Unidos praticamente, hoje ela tá aí ativa, né, então, assim, obviamente, por exemplo, o Walmart, quanto ele faturava para manter 24 horas ou quanto ele gastava para manter a madrugada inteira seus mercados abertos? Quanto hoje ele economiza fechando às 11 da noite? Continua lucrando. Então, assim, né, eu acho que mas assim, para o visitante, eu acho que é uma... Pelo menos assim, em cidades muito turísticas como Orlando, eu acho que eles poderiam manter uma regra diferenciada. Parques fechando mais tarde, o Walmart ainda sendo 24 horas ou voltando a ser 24 horas. Porque, cara, eu sei que Orlando é uma cidade diurna, eles querem o público dormindo mais cedo para acordar cedo e consumir o dia inteiro. Mas eu acho que Orlando tem um fluxo tão grande de turista, né, que você tem público para todo tipo de entretenimento. Com certeza. Não acho que Orlando tem que ter uma vida noturna super, hiper, mega ativa, como as baladas de Orlando, que são horrorosas, né? Aliás, qualquer dia vamos falar de balada, eu vou falar para vocês das minhas experiências ao longo desses, vamos falar aí de tempo de bala, que eu tô aqui há mais de 30, mas vamos falar assim, que eu frequentei balada, essas coisas todas, sei lá, do final dos anos 90, lá de 97, 98, onde eu já tinha 18, 19, 20 anos, até, sei lá, 2000 e qualquer coisa, 2010, 2011. Então, assim, que foi quando eu realmente ia eu frequentava as baladas todas, eu gostava, tinha a turminha da galera aqui e tal. Cara, mas assim, 2 horas da manhã, no máximo 3, às vezes, a polícia entra dentro e botar você pra fora, entendeu? Então, assim, não é uma cidade desenhada para a vida noturna, apesar de ter muito residente. E aí, o residente também tem que se privar de tudo isso, né? Porque é uma cidade que quer o consumo turístico diurno. Mas, enfim, vamos voltar pra Disney, vamos voltar pra Universal. Um ponto que eu acho, assim, maravilhoso na Universal, que claro, tem seu valor, né? Porque, assim, a gente sabe que não custa barato, mas essa questão do fura-filas. Antes, o Fast Pass da Disney era gratuito. Isso é incrível. Era muito bom quando ele era gratuito, enquanto a Universal sempre teve o Express ali pago, né? Hoje, a gente tem o Disney Plus, não é um valor absurdo, não, mas é um valor por pessoa. É isso que eu ia falar, não é absurdo, mas vamos lá, uma famíliazinha de 5 gasta 100 conto por dia no mínimo, fácil, né? Mas, e tipo assim, claro, enquanto que um único Express da Universal, o mais barato que você vai pagar vai ser na faixa dos seus 70, 80 dólares, mas a funcionalidade dele é assim, é garantida. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Enquanto a Disney, o problema é um valor meio acessível, que chega ali ao seu, sei lá, por pessoa, em alta temporada, 30, 35 dólares, beleza. Mas você não garante que você vai andar nas atrações que você quer andar, porque você compra para poder andar nas atrações concorridas. Só que as atrações concorridas têm disponibilidade por hora. Então, assim, você fica meio que à mercê de um guiamento virtual ou de você estragar a sua experiência no parque porque você tá preocupado em ficar vendo o que disponibilizou, horário, marca, entra. Então, assim, achei péssimo esse negócio. Não gosto desse sistema, não tô dizendo que não funciona. Tô dizendo que tem profissionais que fazem isso, se você estiver disposto a fazer isso, vai ser bom, vai otimizar tempo, óbvio, mas não acho que eu acho que atrapalha a experiência, entendeu? Não o serviço em si. A gente acha que o serviço ele é mal planejado. Porque assim, você paga por ele, o da Disney, tá? Você paga por ele e a gente não é contra o uso dele. A gente só acha que ele tem que ser pensado a utilização. Você tem que estar ciente de como ele funciona. Tá? Se você tiver um profissional, eu tenho um guiamento virtual, é que o pessoal, obviamente, seria óbvio, mas enfim, eu tenho um profissional que entende tudo disso daí, me auxiliando, tal.
eu não vou gastar o meu tempo e vou poder aproveitar o parque porque tem uma pessoa lá me guiando. Legal. Não, eu quero fazer sozinho. Posso? Pode. A gente recomenda? Depende. Por quê? Justamente porque, assim, o Genie Plus, quando você compra, você fica vinculado a enfiar a cara dentro do telefone e ficar lá desesperado tentando marcar a atração, né? E nada é garantido, porque você vai dentro de uma possibilidade de janelas que eles abrem para aquele uso. E nem que você esteja pagando um profissional para isso, ele também não garante que você vai conseguir, Claro. porque não depende dele, depende Claro. da disponibilidade do dia, do aplicativo ali, da eficiência, enfim. É realmente assim, eu acho, né, a nossa opinião é que, assim, ele é uma ferramenta, tá? Então, assim, aí você vai avaliar se você quer usar ou não. Mas, na nossa opinião, ele é uma ferramenta mal desenvolvida ou não, né? Enquanto empresa, eles estão enfiando dinheiro no bolso e não te garantindo nada. Ou eles poderiam mudar isso, cobra mais caro, que as pessoas vão continuar pagando e você garante que a pessoa vai entrar, pelo menos naquelas mais concorridas, né? Que é o caso da Universal. É. O Universal Express Pass é a fila da Universal, só que é o seguinte, pagou, usou, acabou, não tem conversa. Ou seja, olha que legal. Eu tenho basicamente dois tipos de Express Pass para Universal. Um que eu posso ir quantas vezes eu quiser em cada atração e o outro que eu vou uma vez em cada atração. Claro que um é um pouco mais barato que o outro, mas enfim, como é que funciona? Comprou o Express, acabou. Você chega na porta da atração, você tem duas filas, assim como na Disney. Uma do Express, uma da fila normal. Se você tem o Express, você simplesmente chega na fila do Express e entra, acabou. Não precisa marcar, não precisa se incomodar, não precisa agendar, não precisa nada. Chega, entra e anda. Incrível. Simples, prático, objetivo e óbvio, né? O Genie Plus não, você fica lá e procura e marca, mas a Disney tem essa coisa de querer botar você dentro de uma bolha de irritação, sabe? Pra testar. É verdade. Eles tentam levar você no ápice da irritação pra depois te dar um medical moment e você fala, nossa, a Disney é maravilhosa. É sério, eu tenho essa percepção da Disney faz um tempo. É igual quando eles vão tirar a fila, tirar um público de algum lugar. Cara, eles fecham todas as saídas, todas as entradas, todas eu não entendo isso. Botam 800 cast members pra fazer você sair por aquele cantinho que eles querem. Me dá uma justificativa. Eu sou um cara de evento, hein? Me dá uma justificativa pra você dispersar um público dessa forma. É burra essa igual forma. a saída do show de drones que tá acontecendo Pelo agora amor na de Disney. Deus. Gente, eles fecham tudo. Aí você tem aquele espaço entre que você pode transitar ali, saindo do ralê, que vai... Eles simplesmente bloqueiam. Tipo, mas qual que é o problema das pessoas poderem entrar ali e ir pra outra rua? Não, tem que todo mundo seria uma dispersão seguir um fluxo. muito mais tranquila, se eles tivessem mais portas de dispersão. Eles querem dispersar todo mundo por um único fluxo, mas tudo bem, é o problema deles. A Disney gosta de complicar, e essa é a verdade. É igual estacionamento. Eu entendo que é legal, isso a Universal também tem. Então, assim, estacionamento pros dois parques. Eu acho que, assim, obviamente eles devem ter as justificativas, porque mais ou menos pela hora que você chegou, se você perder seu carro, eles sabem mais ou menos em que área você tá, ok. Mas, cara, é chato também algumas horas, viu? Esse excesso, né? Tudo que é excesso, às vezes, enche o saco. Então, eu penso porque às vezes você tá entrando ali, mas, tipo assim, você tá com uma vaga na sua fileira ali, mas não, você não pode parar naquela vaga. Você tem que parar lá no final, porque é lá no final, entendeu? Porque alguém saiu antes, você não pôde parar ali. E são 5 horas da tarde, já não tem ninguém entrando, mas não, você não vai parar aqui. Eles são complicados, mas, enfim, com isso. Chatices. Mas enfim, basicamente é isso. Eu acho que os dois têm pontos a favor, tem algumas coisas que não são tão confortáveis para quem visita, mas é tudo a questão de adequação mesmo, né? Não é que é um ponto ruim. Tem coisas que são meio chato, tipo o Genie Plus, marca, você tem que entender se você não for contratar alguém, você precisa realmente... Se você não tiver... Por exemplo, uma pessoa... Porque a gente sabe que o guiamento virtual, ele não custa tão barato assim. Ele vai custar sei lá, quanto que custa em média? Uns... sei lá, 200 e poucos dólares, talvez, $300. Aí mas para grupo de 8 pessoas, né? Até 8 pessoas. Sim. Se você dividir pela galera, por dia, acaba... né? Sim, mas tô dizendo assim, mas se a pessoa tiver com um planejamento financeiro mais apertadinho e ela não tiver disposta a isso, que nem... E você quiser comprar... Primeiro que se você tiver um bom roteiro mesmo, mas assim, tem que ser um roteiro, que você pode até garantir o seu lá no menu MD1 nós temos os nossos roteiros que foram pensados de forma estratégica para você curtir, para você aproveitar. Inclusive, tantos relatos a gente já recebeu de alta temporada dos parques estarem abarrotados e teve gente que pediu reembolso do Genie Plus porque não precisou usar o Genie Plus. Mas, enfim, se você tiver disposto e quiser, por exemplo, não, eu vou comprar o Genie Plus para minha família, mas eu mesma vou marcar. Você precisa entender como funciona, senão você vai estar jogando dinheiro no lixo. Porque se você não
entender como ele funciona, não tiver algumas estratégias na sua cabeça, não saber quais são as atrações mais concorridas, e as atrações mais concorridas não são as atrações que você quer visitar, porque de repente a que você quer muito não é uma atração que tem grande fila. Então assim, você precisa dar uma estudada mesmo, lá no nosso blog inclusive precisa tem. estudar de qualquer forma, né? Orlando é um destino que se você não entender, não estudar, você vai se perder, você vai jogar dinheiro fora. Ah, Kiko, então você está dizendo que eu não posso ir para Orlando se eu não quiser estudar? Pode. A questão é o quanto você quer aproveitar o que o Orlando tem para oferecer. Isso a gente está falando de parques, de restaurantes, de entretenimentos gerais, né, de locais para você visitar, de avenidas e shoppings, tudo. Né? Orlando é um universo à parte, né, para que você tenha aí um monte de opções de tudo que você imagina. Só que assim, se você não estuda, se você não sabe, você não vai imaginar, e você vai cair no óbvio, ou você vai ficar naquela... A gente cansa de ver, né? Aliás, teve um tempo atrás aí, tinha uma pessoa que tava no grupo nosso do WhatsApp, que ele falava assim, gente, cheguei cheguei no Magic Kingdom, o que eu faço? Deus Como assim, o que eu faço? A pessoa, e todos os dias da viagem dessa pessoa, ela mandava lá no nosso grupo perguntando o que ela faria naquele dia de visita ao parque que ela tava. Tipo assim, a pessoa não tem a mínima noção do que tem, do que é, etc. E aí o que vai acontecer? Nada, vai perder tudo que tem pra fazer, vai jogar dinheiro fora, porque gastou pra entrar no parque, não vai fazer, né? De repente vai entrar numa atração, vai entrar na outra, não vai ter memória disso, porque não vai criar uma relação com essas coisas todas. Você vai visitar, né, coisas soltas no meio de um universo de opções, e você não vai criar nenhum tipo de lembrança real. Então assim, é muito importante planejar. A gente fala isso desde o primeiro episódio desse podcast, é planejamento, porque essa é a chave do melhor aproveitamento da sua viagem. É, isso aí. E outra coisa que eu acho muito legal na Disney, que segue uma tradição, né, que são a questão do show de encerramento. Não acontece em todos os parques, mas, por exemplo, Magic Kingdom sempre vai ter o show de encerramento ali. O Hollywood Studios a gente tem o Fantasmic, o Epcot agora a gente tem também o Luminous ali. Enfim, eu acho que esse lance... Symphony of Us. Eu acho que isso é muito legal. A Universal também tem, tá? Mas um ponto que também não é tão positivo na Universal e que muita gente acaba nem conhecendo, nem sabendo, toda vez que a gente mostra impressionante, é porque a Universal sempre tem alguns shows também, mas eles são shows em noites selecionadas. É um pouco difícil você encontrar com antecedência para poder programar o dia da sua visita com o dia do show. Então isso eu acho um pouco ruim, mas, por exemplo, atualmente um dos shows mais incríveis que eu, assim, dos parques que eu amo é o que tá acontecendo na Universal, que é o Cinestation. Ele é simplesmente assim, ele é imperdível, ele é maravilhoso, ele é incrível. Tem projeções na água, luzes, fogos, drones, cara, né? E fora que, obviamente, o grande barato desse show é a trilha sonora dos grandes clássicos dos filmes que embalaram a vida de tanta gente. Então, assim, realmente é um show incrível, né? E a gente, inclusive, teve lá no evento de mídia do pré-lançamento desse show, de DreamWorks Land, enfim, de algumas dessas novidades que já estão na Universal, outras que estão por vir, né? O próprio próximo desfile que vem pra Universal, né? E, obviamente, aí chegando no ápice aí, que é o Epic Universe, que vai ser lançado em 2025, que é o novo parque da Universal, que deve ser algo, assim, inexplicável, né? Você, imersivamente falando, tudo que a gente já mostrou, falou e recebeu sobre, é algo que realmente deve mexer aí com as estruturas de parques temáticos, principalmente de Orlando, enfim, e do mundo todo. Mas, enfim, a gente espera que esse episódio tenha trazido um pouquinho de clareza para você, de alguns pontos que são muito importantes a gente se atentar quando uma viagem para Orlando está em vista, porque, afinal de contas, a gente tem dois monstros, né, do entretenimento em amusement parks, né, em parques temáticos, que são Disney e Universal. Então a gente espera que você realmente consiga aproveitar ao máximo, entendendo que são propostas diferentes, não só pelos donos de cada marca, né, Universal e Disney, mas cada parque temático em si, né, onde a Disney você tem de repente um Animal Kingdom, que é um zoológico cheio de atrações, você tem um Magic Kingdom, você tem o Epcot, que é um parque mais instrutivo, mais cheio de informações, descobertas, onde tem o Hollywood Studios, que hoje eu acho que até perdeu um pouco daquela essência do que era o MGM Studios antigo. Do cinema, né? Do cinema e tal, mas enfim, que também é um parque delicioso, com atrações emblemáticas, como Indiana Jones, que é antiquíssima, né, uma das mais antigas dos parques aqui quer dizer, eu
Eu acho que essa atração dentro do Hollywood Studios, hoje eu acho que é a mais antiga que tem dentro do parque. Eu adoro essa atração, pra ser bem sincero. É um showzinho e tal, mas pensa por ser uma atração que tem lá trocentos anos. Ainda é muito atual, né? Ela é muito legal, né? Então, assim, é um show bem bacana, bem gostoso. Você tem áreas e lands novas, tem Toy Story Land, você tem, né, Galaxy's Edge, que é pra quem é fã principalmente de Star Wars. Então, assim, você tem grandes imersões. Já os parques da Universal, né, você tem 2 parques ali que também tem propostas semelhantes entre eles. É um parque cheio de atrações mesmo, né, passeando pelos clássicos como King Kong, como a Múmia, como ET e etc. Então, assim, mas que são parques temáticos, né? Imagina você pegar 2 parques temáticos que realmente levam você adentro de atrações cheias de aventura por clássicos que a gente conheceu através do cinema e etc. Então, assim, são propostas muito diferentes, né? Apesar de ambos os grupos serem parques temáticos, mas que levam você verdadeiramente a viver dias inesquecíveis. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. Afinal de contas, o nosso MD1 não é sobre um destino, é sobre plantar sonhos. E colher sorrisos. Tamo junto, meu povo! Partiu, Orlando!